E aí, pessoal, o que vocês acharam do voto do Fux no julgamento de Bolsonaro lá no STF? Menos de 24 horas depois do ministro Alexandre de Moraes apresentar um voto firme, veio Luiz Fux e lançou uma bomba. O STF não teria competência para julgar o Bolsonaro. A verdade triunfa, não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egressa turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Alô, estimados e estimadas, professor Djalma atualizando a análise das notícias políticas no dia 10 de setembro de 2025. Já aproveite para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever também. Se puder, seja nosso membro aqui, colabore com o Pix, que está aqui no nosso vídeo. E o Fux está sendo celebrado pelos bolsonaristas como, abre aspas, o juiz que destruiu Alexandre de Moraes, mas criticado por juristas pela fragilidade e pelo momento da sua intervenção. Mas vamos acompanhar aqui. O que disse hoje o Fux o dia todo? O STF não seria competente para julgar Bolsonaro nesse processo. Ele citou jurisprudências e tentou também sustentar que no recebimento da denúncia havia denúncia in dubio pro societate, de que agora essa dúvida está desaparecida. Como resultado, Fux abriu margem para falar em anulação do processo. E qual é o efeito político, professor? Bom, os bolsonaristas reagiram como se fosse a salvação. O Fux destruiu Moraes, o Fux honrou a toga, tem um clima de velório na cara de Moraes e do Dino. A fala foi apropriada como uma munição política, não como um debate jurídico, mas como uma narrativa de vitória de Bolsonaro. Então surge aí a tese da absolvição imediata, embora isso ainda seja uma interpretação totalmente exagerada. E a nulidade do processo eu acho que não passa. A crítica jurídica. O jurista Lênio Streck já alertou que o STF tem posição consolidada sobre a sua competência. O Fux aceitou a denúncia antes e não cabe mudar de posição agora. A justificativa do indúbio pro societate não faz sentido nesse momento do processo. Ou seja, a fala do Fux não é um rompimento com Moraes, mas uma contradição interna com o próprio tribunal, criando-se ali uma certa insegurança jurídica. Cada ministro muda de posição conforme o réu. Qual então seria a estabilidade da justiça? E o Fux votou antes para condenar as pessoas, agora, contrário. A dimensão simbólica. Para os bolsonaristas, o voto é símbolo de resistência, sim. Já para os críticos, revela como a política contaminou também parte da corte. No fundo, o que deveria ser uma decisão técnica virou um espetáculo político. E Fux, ao invés de pacificar, jogou mais gasolina no fogo, inflamando ainda os ânimos dos bolsonaristas. Para concluir, o voto de Fux não apenas divide o STF, mas reforça a tese de que o tribunal vive um certo embate interno, aproveitando de narrativas populistas. Se o STF já tinha posição consolidada, essa guinada do Fux parece menos uma defesa da Constituição e mais um aceno a setores bolsonaristas. E a moral da história é essa. Enquanto a sociedade, gente, espera a justiça, o Supremo se torna palco de disputas políticas que minam a sua autoridade. Que pena é que o Fux tem dado esse voto. 4 votos, acho que vai passar. A prisão do Bolsonaro. E um voto contrário, o do ministro Fux. E vocês? Apostam aí em qual placar? Na condenação ou na liberdade de Bolsonaro e seus apoiadores cúmplices ali? Curta aqui, compartilhe e comente para a gente ter uma ideia. Um abraço, até logo mais.